Olá pessoal, tudo bem? Sindicato dos Bancários de Bauru Região, nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Paulo Tonon, diretor da entidade. E o tema do vídeo hoje é o home office, né? Nós estamos com quase 1 ano e meio de pandemia. As perspectivas, infelizmente, ainda não melhoraram aqui no país, né? Chegamos nas 550 mil mortes. A tendência é que isso continue. No momento que a gente grava esse vídeo, são 9 estados que estão com a vacinação paralisada, porque o governo federal não comprou vacina na época certa e, além de tudo, recebe vacina, mas fica segurando para fazer a distribuição, como acontece essa semana. Por conta disso, continuam-se os estudos do que vai ser feito com a categoria bancária no home office, né? A Contraf e o Diese fez um estudo com 11 mil bancários, pesquisando sobre o sentimento deles em relação à pandemia e ao trabalho em casa. E a conclusão é aquela meia óbvia, né, mas que é sempre bom a gente estar divulgando, estar fazendo debate. A situação das mulheres piorou muito com a pandemia, a sobrecarga de trabalho, quando se fica em home office é uma coisa que adoece. Esse foi o principal fator de reclamação na pesquisa, que elas não estão conseguindo dar conta da jornada de trabalho, junto com as demandas domésticas, que os filhos também estão em casa para ter aula virtual. Então isso é uma tremenda dificuldade. A segunda questão que mais pegou, fora isso, é a discussão de trabalhar além do horário. 35% dos bancários falaram que aumentou sua jornada de trabalho estando em casa. O Sindicato dos Bancários aqui de Bauru Região, inclusive, acionou, por exemplo, a Caixa Federal em relação a isso juridicamente, porque a Caixa, por exemplo, não tem controle de ponto quando está em casa. E aí é aquela dúvida, né, que a gente faz o questionamento. Como que o banco tem estrutura para controlar o ponto quando a pessoa está na agência e não usa essa mesma tecnologia para controlar o ponto quando a pessoa está em casa? Então a gente acionou, inclusive, juridicamente a Caixa em relação a isso. Então as pessoas estão trabalhando mais em casa, sua jornada de trabalho. O terceiro problema é a questão de mobiliário. Os bancos não deram cadeiras, mesas, coisa fácil de resolver, eles não o fizeram. E pasmem, a quarta preocupação, que atinge 27% das pessoas, é o medo de ser esquecido pelo próprio banco. Esquecido numa hora de promoção, esquecido na hora de voltar para o trabalho, ter um reconhecimento, esquecido a um ponto de não verem uma produção tão constante estando em casa e acabar demitido no banco privado. Então vejam, né, pessoal, o home office não é tão simples como parece, né? As pessoas falam que talvez seja a solução para uma série de problemas, mas a verdade é que as agências continuam lotadas e quem está em home office ou não teve treinamento, ou não tem o mobiliário, ou não tem a condição correta para exercê-lo com sanidade mental necessária. O Sindicato dos Bancários de Bauru Região continua na luta para que essa pandemia acabe logo, com todo mundo vacinado, que o governo federal seja responsabilizado por tudo que ele fez e aí então a gente possa decidir o que fazer em relação ao home office. Curta nossos vídeos, compartilhe e se inscreva no nosso canal.